Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar trabalhando o nosso consciente sobre as demandas dos trabalhos que são eternos de um homem em relação à natureza. Existe coisas que nós fazemos que são tão repetidas que acabam sendo coisas que nós deixamos de prestar tamanha atenção, porém são coisas que são muito importantes e a gente refaz ela constantemente para manter a saúde e a integridade dos raciocínios em presença de Cristo, em presença de ser visto, que é o espírito em controle da carne. Bom, e essas coisas são coisas que são religiosas, são sagradas. Por que são religiosas, são sagradas? Porque existem registros de ordem de grandeza muito elevada à consciência do relacionamento com essas coisas. E uma delas é a alimentação. A alimentação é uma coisa que a gente se repete muito e atualmente a gente repete tanto, né? Que intuitivamente a emoção partilhada nessa relação, né, ou seja, os verbos de contração inervantes sobre o consumo, a gestação desses sentimentos no nosso organismo, a partir do desencadeamento desses impulsos nervosos, né, tendenciosamente são conhecidos, e essa mecânica de contração por relacionamento desses tipos de combinações fazem com que as reações químicas do nosso corpo sobre o limiar de ativação e as curvas de desenvolvimento desta ordem de percorrer esse descontrole a partir deste consumo, faz com que exista embarcações que dentro desses mares, né, já são conhecidas nesse versículo de contato, né? Bom, e o que acontece? Todo consumidor agora de um produto é conhecido por registro de consumo, por decomportamento de consumo. E o que acontece com isso? Se você consome erroneamente um produto, você vai ser cobrado. O seu organismo vai descobrar você e você vai ser descoberto desse erro. Nós somos cobertos de erros e a gente descobre esses erros porque a gente aprende a seguir o caminho do errante. A gente tendenciosamente observa o errante. Por quê? Porque sempre existe e sempre existirá um nível certo, né? Uma ordem de equilíbrio correto para cada relação humana com as demais espécies. A bebida
ela nada mais é, o consumo de bebidas nada mais é do que a interação, né, de elevar, né, uma natureza ao nosso estado, né? É você aceitar a imigração de substâncias em um nível muito molecular, eu diria, em um nível muito rápido de despolarização, né? O líquido ele tem um processo de decomposição orgânica muito mais elevado e ele acorda outras regiões do organismo por transporte ativo para células, né? De uma forma mais rápida. Então, se você pensar bem, quando a gente decide consumir algo, quer dizer que a gente decide admitir esse algo em nós, né? Essa composição em nós. E o que que acontece? A água, ela é uma substância que divide as outras substâncias procurando entre as suas células, entre os seus H2Os, né? Suas partículas de água, você consegue desenvolver a impressão desses dividores, né? Dividendos. Na verdade, o quanto de água existe para uma substância equivale ao dividendo. O divisor é aquilo que você coloca na água, né? Então, tudo que você coloca na água vai ser dividido pela quantidade de água. E se você ingerir essa coisa, você vai ser contaminado, porque você vai ser elevado à contração desse expositor de efeito molecular, esse agente sensitivo. Então, se você tem um copo e nesse copo você tem água e nessa água você coloca uma coisa para ser dissolvida, a água vai dividir todas essas coisas em uma unidade de liquidificação, né? Você vai liquidar o solvente e esse soluto, que é a água no caso, vai ter partículas assumindo uma homogeneidade, uma caracterização que a gente chama tecido, né? Ou líquido enaltecido por determinada substância. Então, esse enaltecimento é aquele momento de glória, momento do sagrado, momento de Deus, momento divino. É o momento da luz. Mas a luz aonde? A luz nos órgãos de contração e utilização desses produtos ativos. Os rins, os ureteres, e essas coisas por aí. Bom, sabendo disso, hoje em dia a gente tem uma variação de produtos químicos que utilizam o estado líquido para desconter essa feitiçaria, esse produto de enaltecimentos orgânicos. E aí o que acontece? Nesse consumo de enaltecedores orgânicos, esses enaltecedores orgânicos vão fazer torcidas cerebelares no seu dispositivo de utilidade desses produtos. A utilização desses produtos vai
vai fazer com que você tendenciosamente se contamine por esse efetor, né? E isso, né, pode desencadear uma dependência, né? Hoje a gente sabe que a gente tem muitas dependências nessa nossa vida, né? De muitas substâncias que se tornaram mercadológicas porque venceram muitas questões de produtores e lutas entre esses produtores. E a partir dos consumidores existe um conhecimento que é sagrado e existe uma empresa de investigação das patologias ou dos interessados em consumir essas substâncias em universo familiar. Então, você em família, né, se você utiliza essas substâncias, você é reconhecido e você consegue ser salvo porque existe um investigador que investiu tanto nessa dor que você sente em precisar de consumir esse produto de emoção, né? De unção espiritual, né? No sentido de unção de contração orgânica, que ele conhece até as formas e estratégicas de fazer você não precisar mais ou abandonar isso sem que isso seja prejudicial ao seu organismo, sem que doa tanto, né? A despedida que não é dolorosa, né? É uma despedida que é tranquila. Bom, então, veja só, nós estamos há muitos anos daquilo que hoje acontece, né, na sua vida. Se você hoje sente que uma dependência, existe alguém que independe dessa dependência porque ele a conhece e sabe como distraí-la, reanimá-la, por mais que o desânimo venha se abandonar essa utilidade, essa utilização, ok? E para tudo na vida a gente tem isso, porque veja bem comigo, o recém-nascido ele é super virgem para os relacionamentos de emoção orgânica, de descontração orgânica. E a fome é o melhor tempero para o recém-nascido, né? A fome no sentido orgânico, né? Porque quando ele reconhece do peito o sabor do leite, ele se arrepia, ele se estranhece, ele só não se estranhece tanto porque aquele leite vem de um lugar muito bem conhecido por ele, vem da sua primeira morada. Ali existe coisas que foram os alimentos que fizeram nascer aquele corpo disso. Foda, né? Top, né? Caraca, e pensar que a gente é isso, né? A gente é um complexo que foi formado pelo alimento da mãe. Nossa massa vem da mãe. Nosso corpo de ser isso vem da mãe. E a mãe trabalhou muito seriamente para que essa gestação obtivesse o êxito. Então a gente vem de Gênesis, a embriologia para Êxodos, né? Ou o êxito disso. Então saindo, hesitando da mãe,
e consumindo o seu leite, nós vamos vibrando sobre o leite, vamos nos tornando mais capacitados cerebelarmente, mais capacitado eletricamente para consumos de derivados de leite. E aí a gente começa a tomar leite de vacas. E aí esse leite de vaca é o próximo líquido. A segunda morada nossa é a vaca. Então nossa primeira morada, na verdade a primeira morada é o escroto do seu pai. É o escrotão do seu pai. Essa é a primeira morada. É esse que gerencia o espírito da vida, na verdade, né? Aí você tem a segunda morada, que é a sua mãe. É o útero da sua mãe, é os consumos da sua mãe. E aí vamos pôr, a terceira morada é a vaca. E essa vaca, ela te leva além. Sabe por que a vaca vai te levar além? Porque no leite da vaca, sua mãe começa a misturar substâncias que você, em fortificação, vai encontrando na sua organização circuitiva, eletrocondução de sentir e consumir esse sentido novo que às vezes não é bom, mas é aquilo que lhe é ofertado. Você tá entendendo? Às vezes o leite com Toddy, a princípio, não é gostoso, mas é aquilo que está sendo lhe ofertado. E você está cansado de chorar pelo leite que você tanto está viciado, por aquela lactose. E aí você não sabe comunicar, você não sabe falar para sua mãe: mãe, eu quero o leite de peito materno. Você lá recém-nascido, você não consegue falar. Mas era isso que seu organismo queria, porque existe essa viciosidade. E aí tem o primeiro abandono, o abandono do leite materno, porque sua mãe não consegue produzir mais. E aí, para suprir esse abandono, o recém-nascido precisa da vaca. A vaca nunca nos abandona e nunca nos abandonou. O leite da vaca está aí até hoje. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, irmãos e irmãs que cuidam dos rebanhos. Obrigado. Nós não estamos abandonados graças a essa revolução agrícola. Essa importância que se tornou sagrada. Esse ministério de luz de leite. Nossa terceira morada está aí, o leite da vaca. E o leite da vaca nos levou muito além, porque no leite da vaca a gente misturou várias substâncias. E aí a gente não gostava, mas a eletrocondução de não conseguir falar e ser ofertado a isso nos fez gostar. Então você não nasceu gostando de nada. Entendeu? Você não nasceu... Quando falam, você nasceu com propensão disso. Cara, desacorde disso. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Eu estou provando para você que a partir da falta de comunicação e da oferta, a eletrocondução do neném lhe toma e lhe torna consumidor disso. E o leite, como é um líquido, ele divide e desparticulariza em seu leite várias substâncias aromáticas. A gente tem o chocolate, o achocolatado, você tem as frutas e a iniciação do consumo das frutas a partir de papinhas cremosas. Você tem
vitaminas, entendeu? E aí a eletrocondução, que não era saborosa, o cérebro vai aceitando e vai dizendo: eu moro aí. Eu moro nesse leite achocolatado. Meu amor. Meu leite contaminado. Eu sou viciado por um copinho de leite com chocolate. É. Beleza? Já viram aquela música? Só quero chocolate. Não adianta. Só que o chocolate para um virgem de chocolate não é gostoso. Esse chocolate que a gente tem não é bom. Só que a gente transformou nossa organização cerebral. A gente começou a ser possuído por isso. A gente está marcado com isso. Se a gente quiser se desmarcar disso, a gente tem que ficar muitos anos sem consumir isso. Só que isso, o único problema é que o chocolate ele está marcado com açúcar. A açúcar, essa açúcar cristal, ela está marcando um montão de coisas, né? Açúcar da cana. Então nós também somos namorados muito íntimos da cana de açúcar. Não é à toa que muitas mães colocam o nome das suas filhas de Ana, porque elas são namoradas fortes, né? Elas namoram forte. Os homens gostam muito da Ana porque desde sempre consumem açúcar de cana, né? Nos achocolatados, né? Então é muito forte essa ligação, entenderam? Bom, e aí, tá vendo como tem muita informação nisso e a gente vai deixando para trás, né? Bom, então veja bem, a gente se deixa ser possuído pelas coisas que às vezes não são boas, mas a gente transforma elas em boas porque a gente vai sustentando a promoção desses líquidos contaminados, né, em nosso organismo. E como eu falei, se a gente não tomava e começou a tomar, o espírito do tomado, dessa tomada, dessa eletrocondução, dessa eletroemoção do nosso organismo é visível. Por mais que invisivelmente você tenta ser, o seu espírito carregado dessas substâncias aparece. Nossa Senhora Aparecida, aparece demais. Aparece na briga, na amizade, na reflexão, no pensamento, nas escolhas, no seu peso. E tá aparecendo, né? E aparece. Por quê? Porque a gente está todo momento consumindo essas substâncias. A gente não para de beber. Você é um bebezão. Por mais que você se considere adulto, porque você às vezes fornece bebidas para crianças, você é um bebezão. E olha a palavra, bebezão. Zon, porque todo mundo tá vendo. Todo mundo vê. Todo mundo no sentido de... no sentido de... Você. O seu organismo é o todo poderoso em visão de você. E você não pode mentir para si mesmo. Porque o Deus está com você. Deus está aí, sabe? É como se fosse uma forma poética de falar a criação de Deus que é você. Você é uma criação de Deus. Vai me falar. Fala comigo.
que existe algum animal que na natureza se encontra, que é semelhante a você? Me fala aí. Não há, né? As semelhanças que a gente tem dos outros, a gente escolhe e contorce. Só que em um mundo civilizado, organizado pelo capital sobre os valores comerciais, você se torna semelhante ao próximo, às vezes, pelas escolhas próximas que você tem. Só que como essas escolhas estão em um nível muito grande de ofertas, é claro que se você mora em um lugar com muitas ofertas, muito diferente você tende a ser um dos outros. Mas se você mora em um lugar com menos ofertas, obviamente você acredita ser parecido com os próximos. E isso é uma certa empatia. É você não querer ganhar nem perder. Você querer sempre estar no plano de ser familiar daquela comunidade, daquele senso de pertencimento. Embora isso em cidades grandes não aconteça muito frequentemente, porque você tem opções diversas de consumo. Só que chega uma certa idade, se você frequenta, tem religiosamente esse grau de pertencer e praticar essas experiências na sua sociedade, se sua família presta isso, se a comunidade religiosa te deixa, né? Você em algum momento já vai ter feito muito de tudo que já tem, que você vai se considerar com qualidade visível de sustentar que você é familiar a tudo, porque todos nós, seres humanos, somos derivados dessas experiências atualmente. Por isso nós somos bem vistos e somos bem atendidos, somos bem cuidados. Por quê? Dos dados de relacionamento e precisão dos extratos de pesquisa sobre as utilidades que os consumidores de certos produtos entregam, uma hora você vai entregar. Você vai você vai denotar essa entrega. A entrega de construir isso, essa relação, de ser isto, de entender isto, né? Mas até você ter o controle disso, leva muitos issos e não issos, até que você encontre os issos. Beleza. Bom, e aí o que acontece, né? Eu vou abrir aqui uma tela aqui e eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. A bebada aí da desperda perde ida de em busca do copo perdido, né? Então o que eu quero dizer com isso, né? Essa chamada aqui. Veja só. Desse caminho fechado, um caminho que tem um fim, né? Finalidade. A finalidade de beba, não é para hidratar, alimentar. Só que quando a gente escolhe beber da água a outra bebida, aquilo que se diferencia da água, que é diferente da água, se torna um acréscimo ao espírito de impulsão substancial. Você conhece no português o que é um substantivo?
é algo que ativa o instante. Imagina que no instante a gente tem uma linha de água, ou na natureza a gente tem um mar. O mar ele é formado por água. Se eu coloco um barco aqui, ó, na água, eu coloco uma substância que ativa a água. Por quê? Dependendo da caracterização dessa embarcação, dependendo da caracterização dessa embarcação aqui, eu vou ativar a água. A gente tem uma força aqui na água. Então, isso aqui faz com que a água fique pressionada. Então, aqui o substantivo pressiona ou impressiona a água quando está na água. Vocês entenderam isso? Agora, se eu pego um copo d'água e coloco uma mistura mágica, um pó mágico nessa água que vai me... eu vou beber assim, ó. E ao invés de sentir água, a minha língua, né? A minha linha de enaltecer-me com as minhas fibras tonificais. Greco-romanas. Né? Aquilo vai emocionar, vai fazer contrair a minha língua e o meu estado de drenagem nervosa vai ser impressionado por essa substituição da água em atividade do meu controle orgânico. Então, as partículas finas na água vão desestruturar e vão me ativar quimicamente por ingestão ou ingestação das células. As células vão gestar esses sêmens, né? Essas partículas de outros testículos, né? Os testículos das plantas, né? Então, os tecidos das plantas, que são as frutas ou substâncias químicas, né? E aí a gente vai fazer uma impressão disso, né? Uma onda disso. E essa onda, a característica física dessa onda, ela é elevada a um quadrado de nominação. Então, o nominação dessa onda, sempre em proporção, é x e o volume de x. Se não é x e não é o volume de x, a ação está sendo enganosa, é uma falseação. Então, olha só a verdade de ser isto, né? Então, quando a gente fala de uma onda em física, essa onda causada pela impressão desse substantivo na água ativa, que desativa a água e ativa essa partícula, né? A onda particular disso, ela consegue chegar a um quadro nominal dessa impressão. Né? Então, já viu a massa ao quadrado? Olha o que é a massa ao quadrado. Espera aí, vamos fazer a massa ao quadrado. Ó. Massa ao quadrado. MC ao quadrado. Olha só, bate aqui, bate aqui. Vai bater aqui, vai bater aqui. Tá vendo? Então, o que acontece? Se a gente pega aqui, ó, o m ao quadrado, dependendo do tamanho do m, a gente vai ter uma caracterização que a gente chama de nominal, de
personificação. Então, onda, person é a energia, é a partícula, né? Partícula, persona, partículas das ondas que ficam ativando. Então, imagina as pequenas partículas na sua língua dessa água personificada por essa substância, né? Então, tá vendo a Torre de Babel? Torre. Então, Babel, né? A cidade de Babel, a Torre de Babel. Baba, eu baba, Ali baba. Por que baba, né? Se baba é porque deseja, né? Se deseja já viu o recém-nascido, né? O bebê, que ele às vezes tá tranquilo assim, mas ele começa a babar assim, ó. O que essa baba? É que ele tá desejando alguma coisa. É o decaimento de uma atividade que ele encontrou por tomar dessa atividade uma morada, um amorção, uma emoção. Então, se ele pegou o leite lá, aí carregou desse leite. Aí, de repente, o leite tá descarregando. Aí ele tá assim, ó. Daqui a pouco eu tô babando aqui, ó. Por quê? O bebê ele não controla isso, ele não fala, ele não faz atividades de controle das babas. E muitas das vezes nossas atividades é para controlar a baba de um decaimento ativo que a gente estava sendo ativado. Você come e depois que você ativa, você recarrega, você descarrega, né? Então, é mais ou menos isso. Quando você tem isso, né? Então o que acontece? Você vai ganhando uma identidade, né? A identidade. Por quê? Porque você passa tempo consumindo essa emoção, aguação, penta, né? Por quê? Porque isso te faz estar bem. Imagina se você transformar isso em uma pessoa. Para você transformar tudo isso em uma pessoa física, em um amor, para morrer com esse amor, você precisa de conhecer isso. Se você não conhecer isso, se isso não for te ensinado direitinho, lá na hora você vai queimar igual palha. Ou você vai fazer um relacionamento puxando um gatilho, né? Sem conhecimento, sem miragem, sem mirar nenhum objetivo. Apenas copiando processos dos outros, né? Isso não é e nunca será digno nos dias atuais. Eu não defendo isso não vem a ser digno, porque o quanto mais tempo passa para as pessoas chegarem nesse sentido, mais as pessoas vão sofrer e vão se perderem em sofrimento, dificultando o lado do perdão.
É o lado dessa realidade. Então eu tô trabalhando para isso, viu? Eu sou uma pessoa que não conhecia, estou conhecendo, estou trabalhando com conhecimento para facilitar o encontro desse conhecimento que é mascarado pela elevação de atividades disso, né? Beber é algo tão sem impressão, sem valor, que as pessoas esquecem que desse conhecimento na bebida. Bebida. Então, antes de ter um bebê, saiba o que é bebida. Então, a identidade de beber algo possuído contaminado, né? A gente faz a conta do incrementado. E essa conta do incrementado transforma vidas, né? Agora você é um consumidor, né? Você é um consumidor dessas vidas aqui, ó. Hoje em dia a gente tem fábricas dessas personificações. E a gente tem até laboratórios de artistas para todos os tipos desses sentimentos, né? A gente eleva esses sentimentos ao mercado artístico. A arte imita a orgânica reação do ser humano se conectando com a natureza. A natureza, sua morada em níveis infinitos. Ok? Então, você concebe a integrabilidade dessa supervisão das pessoas em séculos de trabalhos, desconstruindo e reconstruindo o entendimento e a preferenciação das naturezas e as separações dos homens, os joios dos trigos, né? Você pensa, por que as coisas não estão do jeito que talvez fosse e deveria estar? Por que não existe um trabalho para cuidar melhor disso? Por que as coisas não são tão mais perfeitinhas do que são, né? Isso é um trabalho de Deus. Então, eu vejo Deus. Deus está na nossa vinda, né? Bem-vindo a Deus. Então, veja só. Tudo que existe resiste a os intemperismos físicos, bioquímicos, ecológicos, e sempre existe humanos que vão parar para atender isso em algum momento. O preenchimento ordena um tempo para tudo. Tudo será tocado ou é tocado, e tudo está em constante estado de modificação. Só que quando um homem para sua vida, o seu universo, e começa a se dedicar para alguma coisa,
essa coisa vai ser explicada pela marca, pela deformação que esse homem trouxer à vida. Isso é um objeto de aprofundamento e de conhecimento e sensação, porque esse homem é um bebê, essa pessoa é um bebê da vida, da natureza, ele mora na natureza. E aí o que acontece? As impressões, elas estão no ambiente e são visíveis, né? Imagina que você tem uma empresa com mais de 100 anos e que em algum momento você decidiu estudar o relacionamento do seu produto com paciência e descobrir o que seu produto, o que a sua receita faz na corporação do outro, né? Contamina o outro, né? E aí você estudou tanto que você até mesmo descreveu ali no pacotinho do produto as recomendações que ativam os seres humanos em unidades de medidas de consumo, as calorias, o quanto cada produto tem relacionado à nutrição. Só que tudo isso vai muito além, né? Porque existe um personagem que padroniza essa nutrição. E ele é o professor dessa empresa. Ele professa a palavra de Jesus, o Filho Deus dessa empresa, o Filho Deus dessa empresa. E ele desenvolve em você o espírito da luz desse consumo. Entenderam? Mas esse é só um artista. Porque o verdadeiro Deus, ou o verdadeiro Jesus, está na sua capacidade de ver ou conviver com Jesus. É você ser humilde para entender a linguagem desse artista. E não atacá-lo, porque se você ataca, você provavelmente vai fazer o mesmo com o produto que ele encarna. Então você está entendendo isso? Porque existe uma relação muito íntima dessa sabedoria para, se você consome isso, o isso se transformará depois em isso ou isso ou isso. Em todos esses issos, existe o espírito do isso que vagueia sobre as pessoas que estão no desvio do padrão de consumo com essa receita. Mede se consumir e estar digerindo, decompondo isso no seu organismo, babando isso no seu organismo. Então, destorrinando, babando, destorrinando, decompondo, desassociando, queimando, decaindo isso no seu estado ativo de organismo. E aí, existe uma comunidade que depois de um tempo, e descobriu que esse produto é um produto sagrado, porque faz com que a nossa vida se torne agradável, né? A gratidão. Você tem a ocultação e a religião que promove esses meios em nós, né? Existe uma forma de comportar e tornar isso algo cada vez mais comum. Como no recém-nascido, você tem essa iniciação ao leite, iniciação ao Todd, essa liquidificação das coisas, essa desconstrução da particularidade
com atividade forte, você quebra a atividade, você oferta menores doses. Para tudo é assim, porque tudo é uma droga. Tudo é uma droga. E todo consumidor da droga é conhecido por causa do padrão e do desvio padrão dessa temática. Falando de santos agora, santo é aquele que sacrifica sua vida para fazer um milagre da salvação do outro. O milagre santo nada mais é do que a pessoa abandonar tudo e seguir o Jesus. Só que Jesus, ele na verdade, ele é você levar o seu organismo a um espírito da repetibilidade de um algoritmo, né? Então, o algo no ritmo, o algo no consumo, o algo no organismo, o algo na reação é o algo que é baseado no consumo do organismo em fome, se hidratando da liquidificação desse produto. E aí você tem um estado cíclico, um estado incorporado, o capital disso, o livro disso, o texto disso, a inscrição sagrada disso. E a esses é dado a glória, né? Então, o que eu quero passar para vocês? Porque tudo bem, né? Muitas pessoas começam a consumir coisas, só que elas ignoram o lado da medida certa. E porra, você tá ignorando Jesus, cara. Você tá ignorando você. A beleza que é você. Que vem da morada da sua mãe. Que nasceu pela construção e moradia do seu pai. Com essa força toda. Por que você tá fazendo isso? Se dentro de tudo existe uma forma muito humilde de chegar à medida correta. É o pedir o perdão. É a opinião. E a opinião do seu organismo, a opinião do seu sinistro, né? Então existe algo que é sinistro. O sinistro, né? Sinistro é um termo com duplo sentido. No mercado de seguros, refere-se a qualquer evento coberto pela apólice. Acidente, roubo, incêndio. Muito legal, moderno, né? Assustador, sombrio ou agorento. Então, sinistro seria para nós algo que é diferente, né? Ou é muito legal, ou é muito assustador. E esse é o sinistro. E o sinistro é que é assustador, ou é que é muito legal o ser humano no ato de ignorar a si mesmo na medida certa de reconhecimento do consumo dessas substâncias. Então é como se a pessoa fosse à aula até ficar burro, entenderam? Então eu vou parar o vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente continua interpolando e argumentando sobre isso. Eu tô na praia e a região está muito quente pela necessidade das pessoas vibrarem suas emoções.
Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!